Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 8 do segundo livro dos Macabeus. Tendo assim experimentado uma amostra da ousadia dos Yahudins, o rei tentou com artifícios apoderar-se de suas posições. Marchou contra Bet-Sur, praça forte dos Yahudins, mas foi repelido, derrotado e dizimado. Entretanto, Judas fazia chegar aos sitiados o que lhe era necessário. Mas Rodoco, do exército dos Yahudins, revelava o segredo aos inimigos. Por isso foi procurado, detido e executado. Pela segunda vez, o rei confeccionou com os sitiados em Bet-Sur, estendeu-lhe a mão, recebeu a deles e retirou-se. Teve ainda um reencontro com os soldados de Judas, mas levou a pior. Soube então que Felipe, deixado à frente dos negócios do reino, havia perdido o juízo em Antioquia. Transtornado pela notícia, entrou em entendimento com os Yahudins, aceitou e jurou observar todas as condições justas. Depois de reconciliação, ofereceu um sacrifício, deu mostras de respeito para com o santuário e de benevolência para com o lugar santo. Dispensou ainda bom acolhimento ao Macabeu e deixou Ejonomida como governador militar desde Ptolomaida até o país dos Gerenios. Dirigiu-se então a Ptolomaida. Os habitantes dessa cidade estavam descontentes com o tratado de paz. Sentiam-se indignados com algumas cláusulas que desejavam suprimir. Então Lisias subiu à tribuna, argumentou como pôde, persuadiu, apaziguou, tornou bem dispostos e partiu para Antioquia. Assim se passaram as coisas referentes à expedição e à retirada do rei. Três anos depois, Judas e seus companheiros souberam que Demétrio, filho de Seleuco, chegara ao porto de Trípolis com poderoso exército e uma frota, e que se apoderara do país e marchara e mandara matar Antíoco e seu tutor Lisias. Ora, certo Álcimo, que anteriormente fora sumo sacerdote, mas voluntariamente se manchara no tempo da revolta, compreendeu que para ele não havia mais esperança alguma de salvação, nem de acesso ao santo lugar. Ao santo altar, foi então procurar o rei Demétrio, no ano 151, e ofereceu-lhe uma coroa de ouro e uma palma, além de alguns ramos de oliveira que se costumam oferecer no templo. E naquele dia nada mais fez. Encontrou, porém, ocasião favorável à sua perversidade, quando Demétrio o chamou à reunião do conselho e o interrogou a respeito das condições e dos desejos dos Yahudins.
Ele assim falou. Aquele dentre os Yahudins que se chamam Assideus, a cuja frente se encontra Judas Macabeu, fomentam a guerra e as sedições, e não deixam o reino gozar de tranquilidade. Por esse motivo, tendo sido despojado da dignidade que herdei de meus pais, quero dizer, do sumo sacerdócio, vim aqui primeiramente movido pelo zelo sincero que dedico aos interesses do rei e, em segundo lugar, pela consideração que merecem meus próprios concidadãos. Pois é por causa da insensatez desses homens, acima mencionados, que todo o nosso povo sofre grande infortúnio. Tu, portanto, ó rei, quando averiguares tudo isso, atende ao bem de nosso país e de nossa nação rodeada de perigo. De acordo com a generosidade, com a generosa benevolência que dispensa a todos. Enquanto Judas estiver vivo, é impossível alcançar a paz. Tendo ele falado deste modo, os outros amigos do rei que sentiam aversão por Judas puseram-se a incitar Demétrio. O rei imediatamente escolheu Nicanor, que fora comandante do esquadrão de elefantes, nomeou-o comandante militar da Judéia e o enviou com a seguinte missão: quanto a Judas, eliminá-lo. Quanto a seus partidários, dispersá-los. E quanto a Álcimo, constituí-lo sumo sacerdote do grandioso templo. Os pagãos que tinham fugido da Judéia por causa de Judas reuniram-se em massa em torno de Nicanor, considerando que o infortúnio e a desgraça dos Yahudins se tornariam vantajosos para eles. Ao terem notícia da aproximação de Nicanor e da ofensiva dos pagãos, os Yahudins cobriram de terra suas cabeças e puseram-se a suplicar aquele que estabelecerá seu povo para sempre, que jamais deixará de comparecer visivelmente em socorro de sua própria herança. Por ordem de seu chefe, partiram imediatamente e se encontraram com o inimigo no povoado de Dessau. Simão, irmão de Judas, iniciou o combate com Nicanor, mas, desorientado pela súbita arremetida dos adversários, teve de retroceder. Entretanto, informado da bravura dos homens de Judas e de seu ardor nas lutas em defesa da pátria, Nicanor temeu decidir a questão pelo derramamento de sangue. Enviou por isso Pisódono, Teódono e Matatias para estender a mão aos Yahudins e receber a deles. Depois de examinar demoradamente as propostas, cada chefe as apresentou às suas tropas. Estas, manifestando opinião unânime através de votação, aceitaram-nas. Foi fixado o dia para os chefes se reencontrarem reservadamente no mesmo lugar. De um e outro lado saiu um carro e prepararam-se cadeiras de honra. Judas postou homens armados e vigilantes em posições favoráveis.
temendo uma traição súbita por parte dos inimigos. A conferência, porém, realizou-se normalmente. Nicanor ficou em Jerusalém, mas não praticou nenhuma injustiça. Chegou a dispensar as multidões que haviam acorrido em massa para acompanhá-lo. Começou a admitir Judas constantemente em sua presença, chegando a dedicar-lhe a afeição. Aconselhou-o a casar-se e ter filhos. E Judas casou-se, desfrutou da tranquilidade e tomou parte da vida comum. Vendo a amizade que reinava entre eles, Álcimo tomou uma cópia do tratado concluído e foi procurar Demétrio. Disse-lhe que Nicanor tinha ideias contrárias aos interesses do Estado, pois chegara a designar Judas, inimigo do reino, como seu sucessor. O rei enfureceu-se e, excitados pelas calúnias daquele perverso, escreveu a Nicanor, declarando-lhe que subitamente não aprovava o tratado e ordenando-lhe que mandasse sem demora o Macabeu preso para Antioquia. Ao receber a carta, Nicanor sentiu-se consternado. Custava-lhe enormemente romper o acordo sem que Judas tivesse praticado qualquer mal. Como, no entanto, não podia desobedecer ao rei, procurava ocasião favorável para executar a ordem por meio de algum estratagema. De sua parte, o Macabeu notou que Nicanor o tratava mais austeramente e sua atitude habitual se tornava mais rude. Compreendeu que aquela reserva nada tinha de favorável. Por isso, reuniu um bom número de seus homens e ocultou-se de Nicanor. Quando reconheceu que Judas havia frustrado seus planos com habilidade, Nicanor dirigiu-se ao grandioso e santo templo, no momento em que os sacerdotes ofereciam sacrifícios habituais, e ordenou-lhes que lhe entregassem o homem. Os sacerdotes afirmaram com juramento que não sabiam onde estava o homem que ele procurava. Nicanor, então, estendeu a mão direita contra o santuário e assim jurou: se não me entregardes Judas como prisioneiro, arrasarei até o chão essa habitação de vosso Deus, destruirei o altar e levantarei neste lugar um templo magnífico a Dionísio. Ditas essas palavras, retirou-se. Os sacerdotes ergueram as mãos ao céu e invocaram aquele que sempre tem sido o defensor de nossa gente. E disseram: Tu, Adonai do Universo, que não precisa de coisa alguma, quiseste que ficasse entre nós o santuário no qual habitas. Pois agora, ó Kadosh, Adonai de toda a santidade, guarda para sempre incontaminada esta morada que acaba de ser purificada. Razias, um dos anciões de Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Homem devotado a seus concidadãos, gozava de grande estima e era denominado pai dos Yahudins por causa de sua bondade. Ele, já no período inicial da revolta, fora acusado de professar o judaísmo
e havia exposto seu corpo e sua vida com grande constância em defesa do judaísmo. Nicanor, para mostrar agora a sua hostilidade contra os Yahudins, mandou mais de 500 soldados para prendê-lo. Tinha certeza de que a prisão deste homem seria um golpe doloroso para os Yahudins. As tropas estavam quase se apoderando da torre, forçavam a porta exterior. Já fora dada a ordem de pôr fogo e queimar as portas. Foi quando Jazias, cercado por todos os lados, golpeou-se com sua espada, preferindo morrer honradamente a cair em mãos criminosas e sofrer ultraje indignos de sua congênita nobreza. Como, porém, na precipitação da luta, o golpe não o ferira mortalmente, e as tropas começassem a arrebentar porta adentro, correu sem hesitação para o alto da muralha e atirou-se intrepidamente sobre a multidão. Recuando todos rapidamente, fez-se um espaço livre. E no meio desse vazio ele tombou. Ainda respirando, inflamado de indignação, levantou-se, apesar de o sangue escorrer e serem insuportáveis as feridas. Passou correndo pelo meio da multidão e postou-se de pé sobre uma rocha descarpada. Já completamente sem forças, arrancou as entranhas e, segurando-as com ambas as mãos, atirou-as sobre a multidão, suplicando ao Adonai da vida e do Espírito que lhe restituísse um dia. Foi assim que ele passou para outra vida. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 9. Deixe seu like, se inscreva em meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!